está entrando. Conseguiu, Ah, Amaral? Ah, consegui. Boa noite. Tudo bem? Me tudo bem, e escuta? você, querido? Tudo ótimo. Me escuta bem? Escuto perfeitamente bem. Estava batendo um papinho do frio aqui com o pessoal. Você está no calor, Ah, não está, Amaral? pô, tá bem quente aqui. Aqui é quente o ano inteiro. Meu Deus do céu. Eu acho que a única coisa que a pandemia deixou de melhor foi isso, né? A gente poder se conectar com diferentes regiões, diferentes temperaturas. Então, isso daí aquece qualquer conversa. Verdade, Cacilda. As tecnologias da informação e comunicação proporcionaram um avanço singular em nossas vidas. Já Verdade, existiam antes da pandemia, só que o avanço foi muito grande. Prova que sem dúvida. esse, esse nosso compartilhamento desse momento, talvez a gente não pensasse em algo Não, parecido em 2019 ou sim, início de 2020, né? sem dúvida, sem dúvida nenhuma. O máximo que se conseguir era uma chamada de vídeo, né? Exatamente. Não, eu acho que a gente ganhou. A vida mudou, né, Amaral? A vida mudou e a gente tem que se adaptar às novas maneiras de viver. Eu acho que é essa que é a sabedoria da gente, né? Exatamente. E um lado Amaral, positivo, oi, pode falar. um lado positivo que permitiu que os nossos idosos, Cacilda, aqueles que tinham um certo bloqueio ou que achavam que as redes sociais, WhatsApp e outras ferramentas eram coisas exclusivas de jovens, permitiram que, pela necessidade, fossem imersos nesse ambiente. E que hoje é um avanço muito grande para todos nós. Né? Mas Nossa, deixa, e é um universo que eles nem se imaginavam viver, né? Eu acho que nesse sentido, realmente, os idosos ganharam cognição, que é um dos temas aqui nosso, que é a cognição. Porque eu acho que nós precisamos incentivar, pelo menos os mais jovens, a darem melhores caminhos para os idosos envelhecer. E isso compete a gente que eu digo não, porque eu já estou nesta outro lado de lá, dos 70 a mais. Amaral, muito obrigado por você aceitar bater esse papo conosco. A gente, pessoal, fez um elenco de questionamentos aqui entre nós, para que a gente pudesse contemplar, eu acho que isso é a palavra mais correta, contemplar diferentes aspectos que nós dois vivemos. Eu vivo em relação à formação de profissionais numa área da psicomotricidade e ele na criatividade imensa de conduzir estas novas maneiras de ilustrar o envelhecimento proporcionando, né, uma longevidade saudável, proporcionando dias melhores, porque não é sobreviver, né, Amaral? É viver. Porque sobreviver já basta o que a gente faz todo dia, né? exatamente, Cacilda. Viver com autonomia, com independência, com funcionalidade. Né? E isso eu vejo muito, a gerontopsicomotricidade, permitir ferramentas para que a gente possa ter realmente essa autonomia, essa independência, essa cognição social, essa forma de interagir com outras pessoas. Somos seres sociais. O professor Vitor Perfeito. da Fonseca falava que quanto mais lúdico o indivíduo, mais social ele é. E a Verdade. psicomotricidade, a gerontopsicomotricidade, enfim, permitem essa imersão nesse ambiente da ludicidade. Né? E nós somos seres gregários, né? Nós não nascemos para ficar sozinhos, nós precisamos do outro para estar se significando. Não tem sentido a vida da gente se não for para estar com o outro. Ô, Amaral, antes mesmo de tudo isto, você começou a criar jogos. Por quê? Porque você foi por esse Então, caminho de criar jogos para o idoso. então Cacilda, eu comecei, tenho 20, quase 24 anos que eu trabalho com a população idosa, com pessoas idosas. E no primeiro momento eu buscava ferramentas que já existiam prontas e eu comecei a perceber a dificuldade de ter jogos cognitivos, jogos estruturados para a população adulta e idosa. Por mais que a gente possa adaptar jogos do universo infantil em outras faixas etárias, para alguns idosos fica um pouco difícil naquele primeiro momento de adaptação, imagens que remetessem muito ao universo infantil. E percebendo não só isso,
que era muito fechada as possibilidades de você estimular, e quando na verdade a gente pensa, se a gente, na própria psicomotricidade, trabalhar coordenação visomotora, trabalhar habilidades visoconstrutivas, tantas coisas interessantes, eu comecei a ter start, adaptar atividades já, às vezes já tradicionais, dentro de uma perspectiva, utilizando materiais de baixo custo, como copos, colheres. Sim. Então, nesse link eu comecei a pensar, se eu tenho dificuldades, a Cacilda vai ter, Sim. e outras pessoas terão. Sim. Então, eu comecei a pensar em criar jogos. Aí eu falei assim, pô, se eu criar jogos e utilizar materiais de alto custo, eu não vou conseguir replicar isso em larga escala. Porque a ideia é sempre compartilhar as minhas ideias, as ideias do nosso grupo, com outras pessoas. Sim. Quando você utiliza os materiais de baixo custo, você permite replicar isso em larga escala. Sim. E permite a questão que eu penso muito, Cacilda, a inclusão. Incluir cada vez mais pessoas. Sim. Porque quando a gente pensa numa ferramenta como jogo, por exemplo, tem jogos de 100, 200, 50. E às vezes tem profissionais e tem instituições, ou até mesmo dentro do âmbito familiar, pessoas que R$50 custa muito caro. Verdade. Então o motivo é esse. A dificuldade de ter jogos específicos para a população adulta e idosa, alto custo, e a minha criatividade, que eu acho que foi um presente que Deus me deu e acabei praticando. Né? Sem dúvida. E a criatividade é um caminho para a neuroplastia, né? Para o trabalho cerebral. Então, quanto mais criativo você for, mais você coloca esse tico e teco aí para trabalhar. Então, eu acho que você foi uma pessoa inovadora, trabalhando com praticamente sucata, né? Com material que se encontra no dia a dia, até do próprio idoso, né? E da gente em geral. E eu acho que isso é o que há de melhor do brasileiro, Amaral. Nós somos extremamente criativos, não temos dinheiro e trabalhamos com recursos pequenos, né? Recursos mínimos. E vamos lá fora e damos show. E você foi lá fora e deve ter dado show em Portugal. Verdade. Quando eu estudei em Portugal, percebi a realidade, a diferença entre pesquisadores, profissionais. Eles precisam muito de algo estruturado. E o brasileiro vem com uma ideia de adaptar materiais de baixo custo, fazer releitura de materiais, um copo que tem uma função de beber água, a gente pode utilizar copos coloridos, tampinhas de refrigerante. E foi uma experiência bem interessante e até hoje eu tenho muita troca com os colegas portugueses, assim como aprendo muito com eles, eu também permito oferecer também um conhecimento específico para eles. Né? Perfeito. E o que eu também queria perguntar para você, já que a gente está começando a falar de idoso e meus jogos acabam remetendo a esse universo psicomotor, queria que você falasse um pouco, como eu sou estudioso da parte da gerontologia, desse processo de envelhecimento, que você falasse a diferença entre a gerontologia, gerontomotricidade, gerontopsicomotricidade, que parece que são nomes muito grandes, e muita gente ainda tem dificuldade, inclusive profissionais, né, que trabalham com os idosos e não sabem que existe por N motivos. Um dos motivos de fazer essas lives é trazer essas pessoas esse conhecimento. Né? Perfeito, perfeito. Eu acho que é uma boa oportunidade da gente poder comentar. Muitas vezes algumas pessoas se remetem a mim e falam, eu sou gerontóloga. Né? Eu falo, nossa, que bom. Então, eu não preciso aprender mais nada. Eu sou gerontóloga. Eu falei, nossa, você sabe o que é psicomotricidade? Coisa de criança, né? Do desenvolvimento. Não foi assim a conversa, foi nesse nível mesmo a conversa. Aí eu falei assim, não é só do desenvolvimento. Então eu acho que é importante a gente não se apropriar de títulos, Amaral. Hoje nós estamos vivendo muito com títulos, né? Todo mundo quer o título, quer o número tal, quer o diploma tal, quer o quadro tal na parede. Não. A gente precisa se apropriar de conhecimento, de ciência, de capacidade de intervenção, de conteúdo, né? De conteúdo em si, para poder trabalhar com o outro. E eu acho que a cada dia que eu vou envelhecendo, eu vou sentindo de que eu sei menos. E mais eu preciso aprender, e mais eu preciso estudar, e quanto mais eu estudo, mais coisas aparecem para estudar. A gerontologia, as três são uma ciência, tanto a gerontologia como a gerontomotricidade e a gerontopsicomotricidade são ciências. Ciências são mutáveis.
As ciências vão mudando porque o homem vai mudando, o homem vai evoluindo. No caso da gerontologia, ela é de um campo de estudo multidisciplinar. É o estudo do envelhecimento em diferentes aspectos. Na psicologia, nas ciências sociais, na medicina, na neuropsicologia, na filosofia, na história. É o estudo do envelhecimento do homem e de todas, vamos dizer assim, as intercorrências que o envelhecimento promove, mas em diferentes áreas. A gerontomotricidade já focaliza mais na funcionalidade. Então, o processo da motricidade humana que perde potência, perde capacidade funcional, perde autonomia. E está totalmente ligado ao aspecto motor, ao aspecto do movimento. Já a gerontopsicomotricidade, ela trabalha sobre o sujeito que se apropria de um envelhecimento. É o sujeito que envelhece, o sujeito que mora dentro daquele corpo, que tem uma história de vida, que tem desejos, que tem vontades, que tem afetos ou não. Então, todas distintamente são valiosas, mas juntas elas se complementam. E juntas, elas se tornam muito melhores e muito mais abrangentes para capacitar um profissional a intervir com o idoso. Então, o que é muito importante é que a gente saiba entender que ninguém se basta, não dá só, olha, eu vou fazer um curso de gerontologia e eu vou dominar tudo do envelhecimento. Eu não vou dominar tudo do envelhecimento, porque tem outras áreas que eu preciso me aprimorar também. Então, é distinto, são ciências distintas, as três trabalham com o envelhecimento em aspectos muito próprios e muito precisos de intervenções para o quê? Para uma longevidade saudável, para que o envelhecimento não seja essa escada que desce, né? Ela não precisa ser a escada que desce. Existem várias outras possibilidades no envelhecimento que no jovem, no maturo, não houve tanta experiência. Então, eu acho que a gente se apropria. Meus netinhos falam que eu tenho algo demais. Tenho muito algo. Então, eu tenho muita história para contar, mas é muita história para contar. Então, veja, olha o olhar de uma criança para quem ainda está numa época de imprimir foto. Para mim, eu não vou morrer, eu vou continuar imprimindo foto. Ali tem história viva para ser contada. Então, depende muito de cada pessoa envelhecer de forma saudável ou não. E depende muito de cada profissional como eu lido com esse idoso, né? Como eu chego a esse idoso, como eu abordo esse idoso. Eu acho que essa sua pergunta foi pertinente para que a gente pudesse fazer essa distinção. Agora eu quero fazer uma para você. Qual a resposta que você tem das pessoas idosas quando você apresenta um novo jogo? Porque você deve ter grupos de idosos que costumeiramente você intervém, você trabalha. Quando vem algo novo, algo diferenciado, e você mesmo agora acabou de lançar uma cartilha com novas propostas, como o idoso se apresenta? Receptivo ou resistente? Sim, Cacilda. Vou pegar dois tipos de grupos. Quando eu normalmente entro num grupo, conheço um grupo, vou participar, a tendência é o grupo fica um pouco mais fechadinho, com receio dessa novidade, que não é só a novidade por si só, é essa pessoa que está entrando nesse grupo. Acho que é muito importante a gente falar sobre isso, porque quando trabalha com o grupo, a gente tem que pedir principalmente a permissão de entrar, fazer parte da vida daquelas pessoas, interagir com as mesmas. E eu acho que passado esse primeiro momento, eu sempre penso, Cacilda, que somos seres sociais, mas cada um de nós tem um universo. Eu sempre tento compreender o universo daquele grupo, nível de escolaridade, religiões básicas que aquele grupo pertence, se tem filhos, se não tem, entender a história de ocupações daquele indivíduo. É a família, né, que ele vive. E é o que eu falo, avaliação pré-participação. A gente precisa criar, independente da intervenção, a cultura de realizar uma avaliação, seja com ferramentas avaliativas propriamente estruturadas, ou pelo menos uma boa avaliação. Passada esse momento,
vou pegar um exemplo dos meus grupos, eles ficam muito sedentos de informações. Eles ficam, na verdade, excitados. Assim, o que o Anderson vai trazer de novidade? Eu trabalhei durante 11 anos no grupo, no Grafegui, no grupo Renascer, eles adoravam o desafio, mas estavam contextualizados, já entrosados naquele momento. E fazendo até um gancho que muita gente acha assim, mas o idoso se sente infantilizado, é a forma de você se colocar. Sim. Eu não chego assim, Cacilda, me dá sua mãozinha, me dá um beijinho, não. Sabe? Eu tento colocar, sempre ao final, eu explico o que foi trabalhado, pergunto a eles o que acharam, qual foi o nível de interação. Lá no hospital, a gente está com uma validação da escala adaptada de Likert para a percepção subjetiva da experiência cognitiva em relação àquilo. A Cacilda classificou aquela atividade como fácil, moderado, difícil, muito difícil. A gente usa palavras e os emojis. Então, cada idoso passa a percepção dele, subjetiva. O que eu vivenciei com aquilo? Em cima daquilo, a gente tenta construir um mapa das dificuldades cognitivas dos idosos. A Cacilda é muito boa em raciocínio lógico matemático, mas na parte de linguagem ela não é tão boa, ou a parte de motricidade fina ela não é tão boa. Com isso, a gente mapeando, permite que a gente leve a classificação do jogo. Perfeito. Ou seja, o jogo é uma ferramenta cada vez mais pesquisada. Professora Beatriz Ximenes, tem tanta gente no Brasil e fora do Brasil, o próprio professor Vitor da Fonseca. Em Portugal tem muita gente que trabalha com jogos, em outros países também. Então, mas usar essa ferramenta de jogo, eu sempre tento contextualizar, porque o jogo tem praticamente 4 vertentes. A recreacional, você juntar seus netos, brincar. A pedagógica, usar aquele jogo como uma ferramenta de aprendizagem, eu uso muito isso com os meus idosos. A terapêutica de uma própria estruturada, qual vou trabalhar as funções cognitivas, executivas, quais seriam as funções cognitivas. E a social. Porque o jogo aproxima pessoas. O lúdico cria vínculo, fortalece e aproxima pessoas. E eu falei há pouco da inclusão. Eu me preocupo muito com isso, Cacilda. Às vezes eu vou realizar um jogo que esse paciente tem que fazer o movimento de pinça, pegar a fichinha e colocar num copo. E às vezes eu sou um paciente com Parkinson, distúrbio de movimento. E o que eu faço? Eu divido em dupla. É eu e Cacilda. Então a gente monta um jogo cooperativo, às vezes com trios, onde o grupo monta e acaba um ajudando o outro sem deixar claro que o objetivo dessa distribuição foi para contemplar fulano ou beltrano. Por isso é importante a gente conhecer o grupo, é importante a gente separar. E lá no hospital, durante muito tempo, eu já conhecia a proposta da minha atividade. Então, como eu ia dividir aquele grupo, se é que é um jogo. E eu não trabalho jogo competitivo, Cacilda. Cada um tem o seu kit que vai interagir no seu tempo, na sua resposta. Claro que em alguns momentos a gente bota uma dinâmica no jogo competitivo, para animar, para brincar, para dar risada. Eles são competitivos, né? Com certeza. Mas nunca tive nenhum problema com preconceito dos idosos. Tive muitos preconceitos no início da minha carreira com profissionais que achavam que o jogo era algo infantil. Sim. Você falou sobre um relato de uma experiência sua. Eu lembro de ter dado uma palestra e falado que eu tinha acabado de vir de Portugal, você já estava falando sobre gerando psicomotricidade no idoso. Eu dei uma aula numa faculdade de educação física e a professora me chamou a atenção, depois em off, não fale psicomotricidade não, porque psicomotricidade é só para criança. Olha isso que não é muito tempo atrás, uns 15 anos. E eu estou falando no ambiente acadêmico. Há 15 anos atrás, algumas pessoas achavam que a psicomotricidade só contemplava os primeiros ciclos de vida. Mas, Amaral, nós mudamos, mas não mudamos muito, hein? Não mudamos muito. Ainda, lamentavelmente, 80% das intervenções hoje de psicomotricidade são com crianças, né? Parece que há um desenvolvimento neuropsicomotor e parou lá. E o resto? E a heterogênese psicomotora? Né? Fica delegado a quem para estudar e para investigar e para contemplar. Você falou em cognição. Eu queria comentar com você qual a visão que a gente tem dentro da psicomotricidade sobre cognição. Inclusive, nós temos até uma disciplina no nosso curso que são funções cognitivas e funções executivas. Eu acho que a gente precisa estar bem ciente, e quando trabalha com idoso isso fica transparente, de que cognição não é inteligência. Cognição se estimula, né? Cognição se incentiva, se promove para desenvolver. A inteligência genética é inata
É um resultado final, um produto final que vai dar de um QI. Mas a cognição, ela pode ser aprimorada, ela pode ser ampliada. E isso que você construiu, isso que você criou, que é a intervenção através dos jogos, é uma forma de estimular e de aumentar a cognição, que fica tão abalada dentro do processo do envelhecimento. Então, esse processo do envelhecimento é um processo em declínio, sem dúvida nenhuma. E o que acontece é que muitas vezes se coloca que o idoso é burro. Nossa, ele é burro, ele ficou burrinho. Ele não é que ele ficou burrinho. Ele precisa ser incentivado, ser estimulado, como uma criança pequena seria estimulada para adquirir um repertório. Ele está perdendo o repertório. Então, nós precisamos trabalhar a cognição não como um processo de inteligência, mas como um processo de autonomia para a vida dele. Ele precisa resolver problemas. Ele precisa sair dos problemas. E, normalmente, ele não consegue resolver problemas. Então, a cognição, ela tem modificabilidade. Depende de nós, depende da nossa estimulação. E isso está documentado em livros 1000 de psicomotricidade. Mas eu vejo muito pouco se falar. Há uma diferença enorme. Cognição não é inteligência. E nós temos que trabalhar a cognição no sentido mais amplo e em todas as faixas etárias. Estimular os processos cognitivos, que é exatamente o que o teu jogo promove, é tudo de bom. Porque isso vai evoluir, isso vai fazer com que esse cérebro não se acomode, e no processo de envelhecimento é tudo que a gente quer. Você concorda? Concordo plenamente. E é fundamental quando você fala da cognição e resoluções de problemas no dia a dia, o idoso tem que resolver várias coisas simples. Eu vou atravessar a rua, eu tenho que olhar para o semáforo está amarelo, eu tenho que fazer um pequeno cálculo no meu HD aqui, se eu andar muito rápido eu consigo atravessar ou não. Exato. Tem um buraco, será que eu tenho que dar um passo largo, eu vou contornar? Perfeito. Por isso, Cacilda, cada vez mais se fala em tarefas, exercícios com tarefas múltiplas, cognitivas e motoras, onde o idoso, por exemplo, tem que andar tirando uma moeda de um bolso direito, passando para a esquerda, ou passar a bola ao redor do corpo, falando dias da semana. Duplas tarefas, né? Triplas tarefas. Isso promove cognição. A experiência promove cognição, né, Amaral? Amaral, você foi a Portugal e tem ido a Portugal e tem uma relação com Portugal muito grande. Me conta uma coisa. Vou te fazer essa pergunta propositadamente. Nós criamos, dentro do nosso curso, um instrumento de avaliação de um perfil gerontopsicomotor. Para o idoso, tem milhões de testes, milhões de avaliações. Avaliação funcional, avaliação cognitiva, avaliação de tudo quanto é área do processo de envelhecimento. Nós criamos um instrumento para registrar qual é o perfil gerontopsicomotor. E a gente percebeu que no processo de validação, você tem que estudar muito quem é teu público, né? Teu público qual é a categoria demográfica do teu público. E aí eu me lembrei muito de que a bateria do Vitor da Fonseca de psicomotricidade foi construída para as crianças portuguesas. Não foi construída para as crianças brasileiras. E há diferenças. Então eu queria saber de você, qual é a grande diferença que você viu entre os idosos da Europa, os idosos de Portugal e os nossos idosos? Cacilda, eu fiquei mais numa região norte, onde são tido muitas aldeias, que eu percebi no primeiro momento que o nível de escolaridade era algo muito batente na minha região, onde estava lá Porto e outras regiões, Vila Real. Então isso dificulta muito, quando eu converso muito com meus amigos, o nível de escolaridade. Portugal, a impressão que eu tenho é que tem o maior nível de analfabetismo em relação ao Brasil, na população idosa, em questões desde guerras, Portugal viveu durante muito tempo questão mais agrária. Percebo também muito que o português, uma característica dele, é muito mais fechado, ele tem mais dificuldade, ao passo que as nossas idosas são mais receptivas. Mas em relação ao trabalho que os colegas portugueses vêm fazendo, é um trabalho bem legal. Portugal tem algumas coisas que está bem à frente do Brasil, mas de uma forma geral eu percebo, mesmo a gente experimentando envelhecimento
algo em torno de 60, 70 anos no máximo, e eles já experimentam o envelhecimento mais tempo, a gente tem muito mais bagagens e experiência, até porque nós somos um país intercontinental, um país Sem imenso, dúvida. um país continental, Sem desculpa, dúvida. e isso Sem dúvida. facilita os múltiplos olhares em relação ao processo de envelhecimento. Mas eu percebo que o público idoso está muito mais predisposto a buscar, por exemplo, o trabalho da Associação Vencer do que aqueles idosos que ficam no lar, que preferem ficar mais no cantinho dele em Portugal. Né? Eu vejo isso, tem colegas portugueses que eu já vi só nessa live, sim. e eu falo, Eu pessoal, em acho que relação lá, à minha vivência. eu acho que lá, Amaral, pelo que eu sei, pelo que eu vi, eu tenho parentes, eu sou de origem portuguesa, até pela questão demográfica. Há muitas aldeias, né? Então, muitos idosos que nem conheceram cidades, que nasceram e viveram a vida toda dentro de sítios, né? E de pequenas propriedades. Então, a possibilidade de educação, de cultura, é muito mais difícil. Não que nós não tenhamos, nós temos isto demais no Nordeste, né? A dificuldade em relação a se aculturar. Mas, independente disso, há características também físicas, né? Eles têm as 4 estações do ano muito bem definidas, nós não temos. Então, há propriedades orgânicas que vão se desenvolvendo. São idosos mais resistentes fisicamente do que os nossos, né? Então, eu acho que há diferenças. Então, eu te fiz essa pergunta exatamente por isso. Quando a gente aplica um processo de avaliação, seja qual seja o instrumento, nós temos que conhecer que população que nós estamos trabalhando, né? Para que a gente tenha propriedade no resultado. Senão a gente vai ter um mascaramento do quadro e não vamos ter o panorama que a gente realmente deseja para isso, né? Sim, Cacilda. Por isso é fundamental a gente compreender, seja, você falou sobre o público, pode ser numa instituição de longa permanência para idosos, pode ser um estado, pode ser um município. É fundamental a gente compreender quem é aquele grupo, sabe? Por exemplo, eu vivo uma realidade hoje do Nordeste. É totalmente diferente em relação ao Rio de Janeiro, por vários motivos. Mas o que é interessante no nosso país, Cacilda, que a própria ferramenta jogo que eu utilizo no Rio, vamos pegar um jogo, por exemplo, de provérbios. Certos provérbios do Rio de Janeiro, se eu aplico no idoso aqui, não faz sentido o significado, porque ele não entende aquilo. Eu recebi da Adriana, minha mulher, um dominó de provérbios lá de Recife. Ai, que 80% deles, dos meus idosos do Rio, não conheciam. Mas o que é interessante, que permite a gente trazer novas informações. A gente está praticando também essa questão cognitiva da neuroplasticidade. O que é legal que a gente fala sobre isso. Também. E a cultura também, né, Amaral? Você está conhecendo uma nova cultura. Aí a gente remete à neuroplasticidade social. Você aprende com os seus semelhantes, com o professor, uma nova experiência gastronômica, porque somos quem somos graças à nossa experiência sensorial. A Adriana até colocou aqui cognição social, o quanto é importante essa troca. O que me preocupa muito, Cacilda, que tivemos, até os anos 80, as crianças Down e autistas viviam fechados no seu quarto, pela sociedade. E hoje eu vejo um movimento muito parecido com os idosos com diagnóstico de Alzheimer ou Parkinson, por exemplo. Muitos familiares deixam fechado. Não vou levar lá na associação, porque meu pai não é melhor deixar quietinho. Sabe, a gente precisa falar isso. Quanto mais estimulado esse paciente, menor é a curva descendente de perdas de autonomia e funcionalidade. E ele está não só economizando, por isso que eu vejo a gerontopsicomotricidade como uma coisa formidável no nosso país. Porque a gente não vai só proporcionar melhorias para o idoso, a gente vai proporcionar para as pessoas que estão ao seu redor e para a própria sociedade, Cacilda. Um idoso mais ativo, mais funcional, vai apresentar menor custo também no setor privado e no setor público. E a família também tem menor sobrecarga. Porque imagina você levantar, mudar de decúbito ou transferir o idoso da cama para a cadeira, o quanto a funcionalidade é importante para que você preserve esse idoso de forma ativa e quem está ao seu redor ganhe muito com essas experiências. Né? Mas, Amaral, aí eu acho que é uma coisa muito da cultura de cada país. O Ocidente, ele não valoriza muito esta relação de ancestralidade. Eu só estou aqui
porque teve alguém que me deixou aqui, que me pôs no mundo, né? E eu tenho que ter gratidão a tudo isso. E idoso, como criança, dá trabalho. Dá trabalho. Precisa de cuidado. E todos nós precisamos de cuidado, mas o idoso precisa de uma empunhadura adequada, uma acessibilidade adequada, adaptações no mobiliário, adaptações na maneira de ser e na maneira de viver. Precisa de intergeracionalidade. Né? Precisa conversar com os jovens não têm paciência de conversar com o idoso. E isso é muito da cultura ocidental, porque o Oriente tem essa escuta. O Oriente, você pode perceber que as crianças são cuidadas pelos avós, e tem um referencial muito grande pelos avós, um amor muito grande por eles. Então, falta um pouquinho isso para nós, um pouquinho de respeito, né? Um pocão de respeito, e a cultura da ancestralidade, da gratidão para com esses idosos. Lá na nossa associação, a gente percebe muito claramente o abandono da família. Então, são idosos que têm autonomia, nós não trabalhamos somente com idosos com patologia, mas há um abandono emocional, um abandono social, um abandono do próprio cuidado, o máximo o filho liga uma vez por semana. Quer dizer, ninguém vive feliz e bem e muito tempo neste abandono. Eu gosto de uma frase do padre Fábio de Mello que fala sobre a inutilidade. Como é bom a gente ser útil, né, para as pessoas. Porque quando a gente não é mais útil para ninguém, dá medo, né? Quem vai colocar o padre Fábio de Mello no sol? Né? Quem vai cuidar, mas principalmente quem vai tirar o padre Fábio de Mello do sol. E eu acho isso muito importante. Há um abandono. E é um abandono de significação, de importância, né? Como que passou o dia de hoje, de ligar no final do dia? Não, se liga uma vez por semana. Então, esse abandono me preocupa muito. E eu acho que é cultural nosso, do brasileiro, esse abandono. A gente vive uma sociedade em que só quem é jovem, lindo, bonito, poderoso tem um papel significativo. Se você me perguntasse, Cacilda, quem foram os seus grandes mestres? Eu tive muitos, você inclusive é uma grande mestre para mim, mas os meus maiores mestres foram os meus idosos. Especialmente dois. Logo no início da minha carreira, quando eu me formo em 98, vou trabalhar numa academia em Copacabana, onde tem o maior quantitativo de idosos, e um idoso fala, eu monto um treino, e ele tinha Parkinson, não sequer sabia que era Parkinson, e ele fala assim para mim, quase chorando, assim, bem emocionado, falou assim, nossa, professor, eu melhorei tanto que se você pedir para eu dar cambalhota, eu dou cambalhota. Falou brincando. E eu me achei no máximo. Em contrapartida, eu tinha um outro senhor que eu botei em decúbito dorsal para fazer a flexão do quadril. E eu chamava o senhor e nada dele levantar. Aí eu cheguei perto dele e falei, meu filho, eu não consigo levantar quando fico deitado. Sabe? Com dois no mesmo local, tive uma pontuação muito ampla, que o idoso estava se sentindo muito bem, e o outro eu não me atentei para funcionalidade. Quanto é importante isso. E eu queria te desafiar agora, assim, de fazer uma pergunta. A gerontopsicomotricidade contempla todos os tipos de idosos? E pegando logo depois num gancho, queria que você falasse assim, por que os profissionais devem buscar o conhecimento dessa ciência? Olha, ela contempla idosos com patologia e idosos sem patologia. Na verdade, o nosso projeto dentro do trabalho de capacitação é exatamente para idosos que ainda têm uma capacidade funcional, que querem uma atividade física, e não só idosos que já estão acometidos do Alzheimer, do Parkinson, das demências todas, né, de todos os comprometimentos articulares, cardíacos, respiratórios, enfim. O que me preocupa hoje, e eu acho que a gerontopsicomotricidade está olhando muito para isso, muito, com 4 características importantes do processo do envelhecimento. O primeiro dele é a falta do vocabulário. Não sei se você já percebeu, mas conforme nós envelhecemos, nós temos pequenos esquecimentos. Esquecimentos de palavra, pequenos apagamentos. Então, eu fui buscar o quê? Esqueci o que eu fui buscar. Então, estes pequenos
que vão se transformando em grandes. Uma outra coisa é ou a falta de apetite ou a alimentação compulsiva. Então, isso também nós temos que estar nos atentando aos nossos idosos. Outro é o desânimo. O desânimo, a falta de interesse para ir numa festa, a falta de interesse de se cuidar, a falta de interesse por qualquer atividade, o sedentarismo instalado. E o último aspecto dos 4 é a alteração do sono. Ou é insônia, ou é uma sonolência muito grande. Esses 4 aspectos, Amaral, eu acho que é o primordial dos nossos idosos de hoje. Eles vão contemplar a depressão. Sem dúvida nenhuma, esse idoso entra num estado de depressão que vai ficando patológico. E nesse ficar patológico vem tudo, né? Vem tudo junto e tudo misturado, e esse envelhecimento vai perdendo qualidade a cada dia. E aí, dentro da gerontopsicomotricidade, a gente está sempre muito atento a estas características. Em que patamar de envelhecimento está esse idoso? Ele já está com estas perdas? Ou ele não está ainda, está prestes a isso se acelerar? E aquele idoso com muito acometimento, o que a gerontopsicomotricidade contempla é muito em termos de cuidado. Porque depois que você já está acometido com Alzheimer ou com um Parkinson, por exemplo, que são os dois grandes males aqui do nosso século, você não tem volta, você tem instabilidade, só para não acelerar. Então, todo o trabalho fica para que aquilo não se acelere. Mas não que você vá recuperar, porque são danos, né? São danos neurológicos já instalados em massa cerebral que você não vai recuperar. A gerontopsicomotricidade não faz milagre, mas ela promove intervenções para que isso não se acelere. E no idoso que já não está tão acometido, para que ele tenha uma longevidade saudável, para que esse envelhecimento não seja pesado, para que ele possa contemplar anos de alegria, de prazer, e não vamos falar em prognósticos, mas o dia de hoje, muito bem. Né? Planejar para este final de semana, para o dia de hoje ser legal, para ele não encontrar, por exemplo, no discurso lá do filho, do sobrinho, etc. e tal, uma tragédia, para ele não se amedrontar com a violência urbana, para ele viver, não para ele sobreviver. Então, é isso que é bastante importante. Eu não sei se você tem reparado, Amaral, mas nós estamos com muitos idosos no mercado de trabalho ainda, e sendo aproveitados no mercado de trabalho. E eu acho que a experiência que o idoso tem que ser aproveitada. Meu Deus do céu, sabe qual é o meu sonho, Amaral? Eu vou te falar um segredo aqui ao vivo, em público. Meu sonho era fazer uma capacitação de idosas para guia de turismo. Porque eu acho que são tão simpáticas, porque contam a história do local, porque são agradáveis, que podem ir no museu e explicar tudo, porque elas gostam de falar. Eu acho a coisa mais fenomenal. Capacitar idoso para ser útil naquilo que ele é muito bom. Ele é muito bom de papo, ele é muito bom de contar história. Então, eu acho que falta isso, falta um pouco de paixão. Sabe, de paixão no trabalho com o idoso. O trabalho com o idoso precisa de capacitação, mas precisa de paixão. Ele não é simples, ele não é fácil, ele não é romântico, mas ele é possível. Ele é possível de ser feito com qualidade. Eu tenho um orgulho gigantesco dos nossos idosos. Eles deram há uma semana atrás um show no final do nosso congresso, mas um show. Por quê? Porque são sorridentes, estão felizes, estão de bem com a vida. Então, eu acho que falta isso. Quem trabalha com idoso é a mesma coisa no processo infantil. Para trabalhar com determinada faixa etária. Eu gosto de trabalhar com adolescente, eu gosto de trabalhar com bebês, eu gosto de trabalhar com essa faixa etária. Não é só gostar. Você precisa se capacitar para promover para ele o que ele precisa. Não é o que você quer fazer. É o que ele está gritando no silêncio, porque o grito do idoso é silencioso, que você precisa fazer. E nesse sentido, eu acho que a gerontopsicomotricidade tem tanta ferramenta, tem tanta potência para isso,
eu lamento que ela seja ainda bastante desconhecida. Cacilda, de uma forma geral, o que eu vejo no mercado são pessoas que enxergam isso como um grande potencial. Nada contra ser um potencial de mercado de trabalho, mas as pessoas não se capacitam. E aqueles que se capacitam não se preocupam, de uma forma geral, que essa capacitação é algo constante. Porque a gerontologia, a ciência, de uma forma geral, que vai se transformando mais. Por exemplo, a geração que nasceu nos anos 70, daqui a 10 anos, será considerada idosa, com um perfil totalmente diferente da geração que nasceu nos anos 50 e que vai estar presente. Sim. E se você perceber a diferença entre as gerações, quem tem hoje 65 anos é bem diferente em hábitos, costumes, valores, tantas outras coisas. Uma pessoa de 75 que é diferente de uma de 85. Isso é muito interessante. No nosso país, a população de faixa etária que mais cresce é acima de 80 anos. Então, como é lidar com essas pessoas? Como é entender esse universo do envelhecimento? Por mais que a pessoa goste, ela precisa estar disposta também a buscar o conhecimento. Porque eu vejo, Cacilda, que todo profissional, independente da área de atuação, é fundamental esse compromisso ético e moral que ele tenha com o seu paciente. Sim. Eu atendo a Dona Maria, eu tenho que proporcionar o máximo de ferramentas para que ela possa alcançar os objetivos dela e os meus objetivos. Sim. Por isso, é uma capacitação de algo constante. Porque é uma ciência que está se transformando. Pegar, por exemplo, essa experiência da pandemia. Muitos idosos hoje já estão aptos no mundo digital. Eu, por exemplo, estou fazendo uma pesquisa em relação aos idosos com sintomas de pós-Covid, que afetaram a cognição, utilizando a ferramenta da telereabilitação via WhatsApp. Sabe? A gente precisa utilizar as múltiplas ferramentas para entrar. O que mais me preocupa, Cacilda, é o idoso de baixo nível socioeconômico, aquele idoso pobre que está com perda de capacidade funcional, que tem aquela filha, aquele filho que não tem ferramentas. Junto com a Associação Brasileira de Brinquedoteca, a gente está criando um grupo de estudo do brincado idoso. Entre umas coisas que eu sempre falo lá é que capacitar cuidadores informais com baixo nível de financeiro, porque como é lidar com o meu pai, com a minha mãe... Políticas públicas, Amaral, nós precisamos de política pública. Nossa, eu tenho lutado muito ultimamente para que a psicomotricidade entre na medicina como política pública, entre no SUS. É super importante isso, não dá para esperar. O país, a população não pode esperar. O mundo está envelhecendo. E a gente precisa de políticas públicas que possam promover isto. Não dá só na instituição privada, não há recurso. Nós somos um país pobre, nós não somos um país rico. Então, a política pública é fundamental que aconteça. Nossa, esse projeto seu e tudo que você fizer nesse sentido, eu acho que é extremamente bem-vindo, Amaral, porque não dá mais... O idoso não tem dinheiro, ponto. Ele não tem dinheiro, mal ele tem uma aposentadoria. A família não consegue custear. Ele precisa ser cuidado, gente. Você já, não sei onde você está, se isso está acontecendo, mas aqui em São Paulo está insuportável a quantidade de idoso que está na rua. Está morando na rua. Quer dizer, isso é bestial. Dá dó de ver um idoso pedindo esmola, de ver um idoso jogado... Gente do céu, ele precisa de um mínimo de dignidade. Um mínimo de dignidade. Então, eu acho que nós temos que lutar, sim, por políticas públicas que possam promover capacitação a cuidadores, que sejam cuidadores próximos, que sejam cuidadores que tenham humanidade, né? Para poder cuidar, e eu acho que é muito fácil fazer isso quando a gente tem a ciência ao nosso poder, a nossa mão, né? Ao nosso dispor. Isso é muito importante. Existe um projeto-lei, que eu não sei em qual esfera está, de pagar um valor para o cuidador. Por exemplo, aquele filho que... aquela mãe não tem com quem ficar, e aquele filho tem que cuidar dela. Então, parece que está tramitando, não sei em qual esfera ainda chegou, mas seria algo interessante. Porque aquele filho ganhar, de repente, um salário mínimo, ganhar um Bolsa Família, ou seja qual for, para cuidar daquele familiar. Porque às vezes ele precisa se ausentar do mercado de trabalho para cuidar daquele familiar. Mas é importante, de uma forma geral, nos centros de capacitações, seja da prefeitura, seja qual for,
capacitar esse familiar, dar também para criar grupos de convivência, ele se conhecer. Você estava falando, estava lembrando, falam muito que quando uma mente que tem acesso à leitura, ao conhecimento, ela se abre para o mundo. Eu percebo na minha prática que aquele idoso que conhece o seu corpo, ele tem uma nova perspectiva em relação a esse universo, sabe? Porque muitos idosos, especialmente as mulheres, passaram por fases e elas não tiveram a possibilidade de conhecer seu corpo, tinham os aspectos mais simples como lateralidade. E quando a gerontopsicomotricidade e a ciência, de uma forma geral, a psicomotricidade, traz essas ferramentas para o idoso, eu vejo uma forma, quando o idoso conhece o seu próprio corpo, a gente trabalha esquema corporal, imagem, qual for a perspectiva, ele tem uma visão diferente do mundo. Ele se abre. Porque muitos idosos estão naquela caixinha. Na verdade, a gerontopsicomotricidade, ela contempla a aceitação do corpo imperfeito, né? Você se amar, apesar de você não ser o top de linha da moda, né? Porque o envelhecimento vai promover isso. Vai vir as rugas, vai vir a flacidez, vai vir a gordura, vai vir a falta de funcionalidade e essa aceitação do novo corpo, porque é um novo corpo, né? Que vai se deteriorando com o tempo. Essa aceitação, ela faz parte de processos não só emocionais, psíquicos, dentro da gerontopsicomotricidade que faz. Tanto que no nosso curso, Amaral, a gente tem uma formação pessoal. Porque não basta você ter também toda a quantidade de conhecimento que o mundo possa oferecer. Você tem que estar preparado para aplicar ele. E a primeira pessoa que se aplica é em você. Se você não aplicar em você, você não passa para o outro. Então, se você tiver mal resolvido com o seu próprio corpo, você não lida com o corpo do outro. Então, isso é um dos itens da nossa formação em gerontopsicomotricidade, é a formação pessoal, que é pesada, que é dura, que é dolorosa, mas que te fortalece para você poder trabalhar com o corpo do outro. O corpo do outro é um altar sagrado. Tocar no outro, existe um invisível desse toque. E é muito importante que a gente esteja preparado para isso. E hoje os idosos são até maltratados, espancados, quando não abusados. Então, virou um objeto, né? Um objeto. E nós não somos objetos. Nós somos personagens de uma história, moramos num corpo que é nosso e tem que ser respeitado. Na nossa formação, a gente tem um orgulho muito grande de se entrar agora como um dos nossos docentes, que eu acho que você vai contribuir demais na disciplina de funções cognitivas e funções executivas, trazendo toda essa sabedoria que você criou dentro desse contexto de envelhecimento, de respeito, né, de preparo profissional. Então, eu te agradeço muito você ter contemplado a gente aí na saída do querido Rodrigo. O Rodrigo deve estar numa instituição, né, que ele foi convidado para gerenciar, mas a gente tem o orgulho de te receber, tá? Eu agradeço pela oportunidade, né? Somos amigos há muito tempo. É interessante como a vida nos proporciona excelentes possibilidades, sonhos e realizações, né? Há muitos anos atrás eu estava do outro lado como um grande observador do seu livro, falando sobre envelhecimento, conhecendo mais sobre isso. Aí, alguns anos atrás, tive o prazer de conhecê-la pessoalmente e a gente criou aquele papo que os opostos se atraem, não se aplica muito nas relações humanas, as pessoas que pensam parecidas acabam se atraindo. E a gente vai criando um vínculo cada vez mais. Eu acho que a gente tem afinidade de discurso, Amaral. As mesmas preocupações suas são minhas. E assim, por mais que a gente trabalhe na mesma área, em polos diferentes, em áreas diferentes, em instituições diferentes, em locais diferentes, a gente está com o mesmo propósito, né? Com o mesmo Ikigai. A gente quer um envelhecimento saudável da nossa população. E se a gente quer isso, fica aqui para vocês que estão aqui nos ouvindo, o nosso grito de socorro. Que a gente mostre que existe possibilidades de capacitação. Basta interesse, investimento pessoal, disponibilidade, né? Disponibilidade para se abrir para uma nova área que não é colorida,
né? Não posso dizer para você que é muito colorida, não é. Mas tem tons de cinzas maravilhosos. Então dá para se aproveitar muito bem. O envelhecimento é algo que eu acho que traz para nós tanta sabedoria, a gente se torna mais tolerante, a gente consegue dar outros valores para as coisas. Eu acho que, para mim, o envelhecimento me traz muita alegria, muita alegria. Eu sou muito feliz com a idade que eu tenho. E eu tento trazer isso para as outras pessoas. E fazer gerontopsicomotricidade não é falar, é praticar. Você precisa praticar isso, porque senão não é real, né? Não é o correto, não é o verdadeiro. E eu queria também deixar uma notícia aqui. Não sei se eu posso, se você vai permitir. Você tem um e-book fenomenal que você lançou agora, fora outros, né? Você tem um mundaréu de e-book, aí é só entrar no Instagram do Amaral. Ele tem uma quantidade de jogos maravilhosos, cada um diferente dos outros. Eu sempre sou muito apaixonada pelos que a gente adquiriu aqui. Sempre imploro para que as meninas, nós temos algumas voluntárias que trabalham conosco junto com os idosos, sempre imploro que se utilize do teu material. Mas eu queria dizer que nós também fizemos um e-book, não da área de jogos. Nós temos um e-book psicomotor, um e-book de termos da gerontopsicomotricidade, termos da psicomotricidade. E eu pedi para as meninas que estão nos acompanhando aqui hoje que a gente vai fazer um sorteio com quem participou, tá? Então, quem participou, a gente vai sortear esse e-book. Esse e-book também a gente vai promover as pessoas que foram se inscrevendo na nossa segunda turma. Nós estamos com uma segunda turma do curso aberta, para iniciar agora no segundo semestre. A primeira turma está em processo de estágio, em processo de práticas supervisionadas. Eu tenho muito orgulho da nossa primeira turma. São pessoas geniais que acredito que vão fazer muita diferença. Uma delas você fez a live aí há poucos dias atrás, a querida Ana Fajardo, né? A Maria Angélica. Eu ia até convidar as pessoas para assistirem essa live. É nítido o entusiasmo da Ana com a pós, pelas experiências que ela teve. Verdade. Você falou também o quanto é importante a formação pessoal. É importante nos permitirmos vivenciar aquilo que a gente pretende aplicar no outro. E é fundamental isso. Sim. Você se permitir trabalhar, como é você lidar com mecanismos de frustrações, como você lidar com a ansiedade. As faixas etárias mudam, vão ter coisas mais fáceis, outras mais difíceis. Mas a essência do ser humano é muito parecida em outras fases da vida. É importante ele se permitir. Quem quer trabalhar com idoso tem que se permitir vivenciar. Seja um jogo cognitivo, seja uma atividade em academia, a dança ou qualquer outra atividade. E tem um detalhe, Amaral, que é assim, por mais que a gente tente colorir esse envelhecimento, que tente amenizar o processo, há um luto. E precisa trabalhar com o luto. O luto precisa ser vivido, vivenciado. Né? Não dá para apagar, não dá para deixar para depois, ele vai acontecer. E ele vai acontecer com a gente. A gente vai perder idoso. E a gente vai ficar muito triste com tudo isso. Mas eu acho que o que ele deixa é tão fenomenal, o que ele deixa para você é algo indescritível, indescritível. Eu acho que todos os idosos que passam na vida da gente deixam marcas profundas na gente. E nada disso tem preço, isso tem um grande valor na nossa vida profissional. Eu quero te parabenizar, Amaral, te agradecer, você está aqui conosco, conversando tão gostoso, né, sobre os nossos trabalhos e essa nossa afinidade do envelhecimento. Eu te digo o seguinte, envelheça, Amaral, é muito bom. Eu quero chegar aos 120 anos, minha expectativa é essa. Eu sempre falo, o pessoal fala assim, meu Deus, eu gostaria de permitir vivenciar o máximo, eu gostaria. Assim, é importante que todas as fases da vida tenham sua formosura, falava a minha avó, que você
é feliz na infância, na adolescência, em todas as fases da vida. Sim. Eu acho que a gente precisa enxergar o envelhecimento como uma porta de entrada num universo extremamente excitante de possibilidades. Sim. Muitos idosos encontram felicidade na própria velhice e a gente precisa quebrar paradigmas. Quando falamos sobre cognição, a gente achava alguns anos atrás que o nosso cérebro era duro igual essa parede aqui atrás. Sim. E praticamos e temos aprendido plasticidade em outras fases da vida. Não só com a estimulação cognitiva, de uma forma geral, mas também com a própria vivência corporal. Você conhecer seu corpo, você se permitir. Isso é importante. Eu agradeço muito a oportunidade de desfrutar esses momentos prazerosos, conhecer novas pessoas aqui que eu não tive acesso. Eu agradeço, pessoal, conhecimento só é conhecimento quando ele é compartilhado. Muita gente perguntando de você, viu? Tem muita gente perguntando de você. Permito também as pessoas seguirem o professor Cacilda Velasco, assim como a Associação Vencer. Convido a todos a participarem dessa pós. Assistam a live da Ana Fajardo. Ela mesmo se considera que era uma pessoa antes da pós. Conhecer Cacilda é outra totalmente diferente. Isso é importante, se informar, buscar. Ana é uma pessoa maravilhosa. É uma pessoa que eu poderia dizer que tem um perfil de trabalhar com idoso e teve a vontade, tem a vontade de buscar conhecimento. Sem dúvida nenhuma. É uma querida. Muito obrigado para todos que estão aqui, muito obrigado por vocês valorizarem esse processo de envelhecimento, porque se estão aqui, é porque estão preocupados com ele. Então, eu desejo a vocês um envelhecimento longevo, saudável, com qualidade de vida e muito feliz. Um beijo no coração de cada um. Muito obrigado por todos, tá? Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Fiquem com Deus. Obrigada.